Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre a poluição da água, que é um assunto que dá continuidade sobre o ciclo da água. Vamos lá. Os principais poluentes da água é o esgoto doméstico, esse que sai da nossa residência, e o esgoto industrial. E o que é então esgoto? É o acúmulo de dejetos orgânicos produzidos pelo ser humano. A matéria orgânica é um conteúdo rico em nitrito e nitrato, ou seja, é um composto que nós vamos estudar no ciclo do nitrogênio. E ele é muito bom porque ele é alimento para o ser vivo. O problema é quando acontece um aumento exagerado dessa concentração de nitrito e nitrato no ambiente. Isso vai gerar então um aumento das algas neste local. O aumento populacional, então, dessas algas, e assim, se você parar para pensar, alga é um ser vivo, então é bom, né? Muito bem. Só que o aumento descontrolado, o aumento populacional dessas algas causa a diminuição do oxigênio daquele rio, daquele lago, daquela lagoa. E, consequentemente, a cobertura, a superfície da água, onde ocorria a penetração dos raios solares, vai ser totalmente coberta. Então, a superfície dos rios do lago vão ficar totalmente coberta por essas algas. Então, se tem uma comunidade que vive mais assim próximo do leito do rio, do leito oceânico, já vai prejudicar que eles façam a fotossíntese. Consequentemente, a gente observa também um grande crescimento, uma grande proliferação de bactérias que vão também consumir esses nitritos e esses nitratos, né? A matéria orgânica presente nesse local. E agora nós temos mais seres vivos respirando o mesmo oxigênio, a mesma quantidade de oxigênio que existia. Não tem uma reposição, certo? Esse crescimento, até mesmo desenfreado de algas, a gente chama de floração, tá? E da mesma maneira, esse crescimento, esse boom populacional de bactérias vai causar aí essa perda de oxigênio, e aí o próprio rio, o lago, vai ficar sem oxigenação. Isso vai favorecer o crescimento das bactérias anaeróbicas, que vão causar aí uma liberação de gases mal cheirosos para aquele lago, para aquele rio. Né? Só você ver, por exemplo, o rio Tietê, na entrada de São Paulo, como ele tem aquele cheiro ruim devido ao crescimento de bactérias anaeróbicas que liberam, então, esse mau odor. E por quê? Por causa do esgoto. O esgoto clandestino das residências do município de São Paulo é jogado ali no rio Tietê, e faz com que todo aquele rio, enquanto ele passa na cidade de São Paulo, é podre, ele não tem oxigenação. E, consequentemente, as bactérias que crescem lá vão se alimentar do nitrito e nitrato, que vem do esgoto, né? E se desenvolver. Então, a gente observa a morte de toda a comunidade biológica. Lembrando que vocês já estudaram comunidade, que é o conjunto de várias espécies, de várias espécies de seres vivos diferentes. Então, morte geral de toda a comunidade biológica. Interrompe, então, a cadeia trófica e a teia, né? Se existe teia que é muito mais intrínseca, é muito mais sensível, vai ter uma interrupção e da cadeia trófica. Só tendo, então, as bactérias anaeróbicas que fazem a liberação dos gases. O processo que eu acabei de descrever para vocês é chamado de eutrofização. O processo que eu acabei de descrever para vocês é um fenômeno, né, causado, então, pelo excesso de nutrientes despejados no ambiente aquático, e a gente dá o nome de eutrofização. Então, esse fenômeno provoca aí um aumento descontrolado das algas, o que até então é bom, de certa maneira, não seria ruim se você considerar que a alga é um ser vivo fotossintetizante, mas com a quantidade
aumentada de indivíduos, né, de algas, vai diminuir a quantidade de oxigênio. Ela vai consumir mais oxigênio do que ela produz na fotossíntese, causando então a morte geral de toda uma cadeia trófica. Aqui, nessa imagem, eu estou representando para vocês, a NPK significa fertilizantes, tá? Aqui eu não estou representando exatamente o esgoto doméstico, mas eu estou representando um processo que acontece quando a gente tem, quando coloca adubo ou fertilizante industrial em alguma plantação. Então, NPK aqui é a plantação de milho, vamos por assim, né? Soja, então, assim vai. E aí a gente coloca o fertilizante. O fertilizante vai entrar no solo e vai escorrer, seja por água das chuvas, seja pelas águas, as águas subterrâneas, elas vão chegar até os rios. E aqui, então, elas podem também ser lavadas pela água da chuva. Então, tem a infiltração da água e o escoamento, que aí vocês viram na aula passada que eu mostrei para vocês. A infiltração e o escoamento. E aqui também a água da chuva escoando até o rio, levando esse fertilizante. Chegou aqui, vai ter bastante nitrogênio, ó, nitrogênio, fósforo. E aí, as algas vão se proliferar. Então, é a floração que eu expliquei para vocês. Nessa floração de algas, o que a gente observa? Elas vão pegar, basicamente, grande parte da superfície desse lago, aonde o sol iria iluminar, os raios solares iluminar para chegar aqui nessa comunidade biológica, nessas algas ou plantas aquáticas que liberam oxigênio. Então, aqui você já tem a morte dessas algas e, consequentemente, não tem mais oxigênio para os peixes sobreviverem. Então, vai ter uma proliferação ainda maior de bactérias que vão digerir as plantas, os peixes e vão produzir gases mal cheirosos. E esse é o processo de eutrofização de um rio. Aqui eu estou mostrando uma imagem aonde já está num processo bem acelerado de eutrofização. Aí você vê assim, verde, verde é bom, então tá acontecendo fotossíntese, tem planta, tem alga ali. De fato, tem. Mas essa floração aqui de algas já mostra um processo de eutrofização desse corpo d'água, desse rio ou desse lago onde o esgoto está sendo despejado. Então, a gente vê que só tem esses seres vivos aqui e logo, logo ele vai ficar preto, porque vai ter somente bactérias anaeróbicas que não vão fazer fotossíntese, que na verdade vão produzir, então, um mau odor. Além do esgoto doméstico, nós temos também o esgoto industrial. E o esgoto industrial, como eu estou mostrando aqui para vocês, ele pode trazer compostos químicos que causam muito mal para o meio ambiente. E esses compostos químicos serem despejados, então, nos rios, nos lagos e chegar até o oceano, tá? Então, primeiramente, vamos começar a falar sobre metais pesados. Os metais pesados, como o chumbo e o mercúrio, a gente observava, né, que a década de 70, 80, até um pouquinho de 90, eles eram liberados na natureza, porque achava-se que ele não faria mal, até a gente observar alguns problemas decorrentes aí do acúmulo desses metais pesados nos seres vivos. Esse processo é chamado bioacumulação, que eu vou mostrar em alguns slides daqui a pouquinho, tá? O outro grande problema do esgoto industrial é que muitas vezes eles vêm com ácidos e eles prejudicam então o meio ambiente. Aqui, por exemplo, ó, o pesticida DDT, ele era muito utilizado aí década de 50, 60, 70 nas lavouras, porque ele mata os seres vivos. Aqui, ó, como eu coloquei, né? Ele mata a praga. Só que vai matar tanto a praga quanto o que não é praga, porque não tem uma seleção, vai matar só a planta que está atrapalhando o crescimento da lavoura, vai matar tudo, vai matar inseto, vai matar besouro, borboleta, tudo que tiver ali que faz parte da comunidade biológica vai ser destruído, vai ser morto com esse DDT. Da mesma maneira, o sabão, muitas indústrias
elas descartavam diretamente o sabão na água. E de certa forma, quando a gente lava roupa, lava louça, o sabão está totalmente tudo indo para o meio ambiente. E aqui nessa imagem, eu coloquei aqui uma proliferação de, isso é um corpo d'água, né, como vocês podem ver, é uma ponte ali, e aqui são espumas de detergente. Mas assim, não é detergente de cozinha, tá? Nesse caso, foi um vazamento que aconteceu uns anos atrás, numa indústria, aqui no Brasil. Se eu não me engano, foi no centro-oeste, não foi aqui no sudeste. Mas chamou muita atenção por causa dessa quantidade de espuma que tinha, né, na água. E depois de algum tempo, o que aconteceu? Os peixes desse rio, acho que foi 2 ou 3 dias, os peixes morreram. Então aqui está mostrando aí uma grande quantidade de peixe morto. Mesmo o sabão, depois de um dia ter sido retirado, não adiantou, porque causou uma mortandade muito grande dos peixes desse local, tá? E aqui também eu estou mostrando a tintura de tecido. Essa aqui é tinta, é uma indústria que faz tecido, faz roupa. E ela tá jogando de forma indiscriminada, né? Isso é um crime ambiental, jogar, né? Hoje ela seria multada, mas uns 10 anos atrás isso era normal, né? E aí vocês estão vendo que essa tinta, ela pigmenta todo o rio. Hoje isso não acontece mais, né? Tem multas bem graves, mas por um bom tempo aconteceu. Isso aqui também, as indústrias têm muito cuidado, não é mais utilizado o DDT, mas alguns esgotos clandestinos, como esse aqui que eu estou mostrando, inclusive são muito frequentes nas praias, contaminando então aquela balneabilidade daquele local, tá? E aí eu coloquei aqui lixo, né? A gente tem que o lixo, o plástico, o PET, principalmente, ele não vai ser um problema só na poluição do solo. Quando a gente for ver poluição do solo, nós vamos voltar a essa questão do lixo. Mas ele tá muito presente na água, tá? Ele tá poluindo muito os oceanos, os rios, os lagos e também os seres vivos. Nessa imagem, eu não quero ser sensacionalista, mas é uma realidade. Inclusive, quando eu estava na faculdade, eu tive acesso a algumas dessas realidades, né? Eu trabalhei no projeto Tamar, fiz estágio no projeto Tamar, fiz estágio em Ubatuba, no aquário de Ubatuba, e frequentemente chegavam animais que estavam enroscados com linhas, que chegavam mortos, né? Eu peguei pinguim, já peguei tartaruga, golfinho, tubarão, que dentro, né, no conteúdo estomacal desses animais tinha muito lixo, tinha prancha, tinha isopor, tinha pedaço de salgadinho de Cheetos, não o salgadinho, né, mas a embalagem. Então aqui é um golfinho, né, isso é uma linha de pesca, isso é uma tartaruga com uma sacola enroscada na boca. Aqui, ó, a linha de pesca também enroscada na tartaruga. Aqui é um canudinho dentro do nariz da tartaruga. Esse aqui é uma ave marinha, um albatroz. Dentro dele foi encontrada uma enorme quantidade de lixo, provavelmente por isso que ele morreu, né? Alguns animais não conseguem pôr para fora, regurgitando, vomitando esse lixo. Então fica muito tempo no estômago deles, até eles virem a óbito. Aqui uma tartaruga com um copinho, né? Enganchado, e todas essas fotos são reais, são verdadeiras. Aqui nós temos uma lontra, né? Uma foca com plástico enganchado. Lembrando que eles não são como nós, conseguimos tirar, né? Não tem, nós temos instrumentos para cortar. Eles não têm. Por mais que tenham garras e tal, isso é uma novidade para eles. O instinto não ensinou a esses animais a se desvencilharem de plástico, porque plástico não é algo natural, é algo sintético, né? E aqui eu coloco essa foto para mostrar assim, de baixo para cima, né? A quantidade de plástico existente aí no oceano. E aí um pouco da bioacumulação que eu falei para vocês, principalmente de metais pesados e DDT. Então aqui, bioacumulação é a absorção e acúmulo de alguma substância tóxica por esse ser vivo, seja pela pele, seja pelas brânquias, mas vai entrar no organismo, vai entrar
no ser vivo, tá? E esses compostos, essas substâncias tóxicas, não são biodegradáveis. Elas não são metabolizadas pelo corpo do ser vivo. Então, fica lá. Tem um efeito, inclusive, acumulativo. Se você tiver contato com uma única molécula, vai ficar no seu organismo. Se você tiver contato com 2, 3, 10, 1 milhão, vai ficar no seu organismo. Não sai, tá? E o problema é que essas substâncias tóxicas são transferidas ao longo da cadeia alimentar, no processo de magnificação. Então, eu coloquei uma imagem aqui para vocês para mostrar isso, né? Como acontece a contaminação e como acontece a absorção e, consequentemente, a magnificação. Então, nós temos toxinas, como metais pesados ou agrotóxicos, como eu disse para vocês, o DDT, soltados aí na água, liberados na água. Os organismos autótrofos são muito sensíveis a eles e acabam absorvendo nas suas células. O zooplâncton, que são um pouquinho mais complexos que os fitoplânctons, se alimentam, né? Os zooplânctons vão se alimentar dos fitoplânctons. Isso são os plânctons, os dois juntos, plânctons. O fitoplâncton e o zooplâncton. Os zooplânctons são pequenos crustáceos que vão se alimentar desse fitoplâncton, então. O zooplâncton serve de alimento para os peixes. E os peixes servem de alimento para outros peixes e assim até chegar no ser humano. E a contaminação fica cada vez maior. Porque, como eu disse, não tem uma metabolização, tem um acúmulo. E aí, se cada autótrofo aqui pegou uma molécula, o zooplâncton se alimenta de 3 fitoplânctons, por exemplo, é muito mais, mas só vocês terem noção. No zooplâncton vai ter 3. Cada peixe come aí, vamos supor, mais 3 zooplânctons, já são 9. Cada peixe comendo esses 3 já são 9, 27. E aí o ser humano comendo 3, 4 peixes por dia, num almoço, numa janta, ele já vai comer então quase 100 partículas partículas tóxicas. Então isso aqui que é uma magnificação, ok? Esse aqui também eu coloquei a mesma representação, mas para mostrar através de uma pirâmide trófica, tá? Nós temos a água contaminada, aí o fitoplâncton, as algas, né, se alimentando, os zooplânctons se alimentando do fitoplâncton, e aqui, ó, uma molécula, 1000, 10 a quarta, né? 10.000, perdão. Aí aqui, 100.000, aqui já 1 milhão, e aqui 1 trilhão. Então, é muita, 1 bilhão. Aqui já é muito mais do que chega na águia, né, por exemplo. Então, já relacionando uma pirâmide alimentar, como a gente viu, a cadeia alimentar e também a bioacumulação com magnificação. Então, são vários conteúdos que estão se somando agora, tá? Aqui, mais uma representaçãozinha, só que aqui está mostrando o que acontece num ambiente polar. Então, tem o fitoplâncton, cortou aqui, peço perdão. Depois, o fitoplâncton servindo de alimento para o crustáceo, no caso, né, o camarão servindo de alimento para o peixe servindo de alimento para esse mamífero, e esse mamífero, né, para a foca, servindo de alimento aí para esse outro mamífero, o urso polar. Então, mostrando que vai ser muito maior quem está no topo da cadeia alimentar, no caso aqui, o urso polar, no caso aqui, a águia de cabeça branca, no caso aqui, o ser humano, ok? E aí também a gente tem um outro tipo de contaminação da água, que foi muito, muito falado ano passado, com o derramamento de petróleo, né? Eu coloquei essa imagem para mostrar esse menino, ele tá vestido de saco preto, para vocês terem noção, ele tá vestido de plástico. As mãos dele cheio de petróleo, ele tá todo sujo de petróleo. Atrás ali, não sei se vocês conseguem ver, é um barco, é um navio petrolífero. E aconteceu o ano passado, de setembro até o começo desse ano, um grande desastre de petróleo, né? Que começou aí gota a gota. Não foi assim um navio que afundou ou que teve um comprometimento da sua estrutura, mas a verdade foi uma série
de problemas que aconteceram na plataforma. Aí acredita-se que tenha sido um navio grego, e aí vai, né? Toda essa parte de especulação aí de países. Mas a questão é que nós tivemos um grande problema no turismo, né? Contaminação no Nordeste, e aí culminou para a gente ter imagens como essa aqui, onde o petróleo, que é um óleo denso, né? Ele entra na ave, ele entra no ser vivo e ela não vai conseguir voar, ela não vai conseguir respirar porque está tampado. As aves não respiram pela boca como os mamíferos, elas têm as narinas por onde o oxigênio precisa entrar. Então aí a gente vê a morte de muitos seres vivos. E eu acho que a imagem da face desse menino, ela mostra para nós assim o que todo mundo sentiu, de tipo, que desastre ambiental grave. E não se falou mais sobre isso, não, depois veio o corona e a gente não falou mais sobre esse problema e o que as autoridades vão fazer para ajudar essas famílias que foram tão prejudicadas, né, com esse derramamento de petróleo e o que fazer então, né, com a comunidade biológica, aves, mamíferos, peixes que sofreram com esse derramamento. Então, isso também é uma forma de contaminação, tá? Aqui eu mostrando, aí sim, essa é uma foto do Greenpeace, todas elas eu peguei do Google, da internet, mostrando aqui, realmente foi um derramamento do óleo mesmo, do petróleo, foi diferente do que aconteceu aqui, que foi uma plataforma que ela começou a ter um respingo, e esse óleo veio para a superfície porque ele não é, ele é menos denso que a água, né? Então, resumidamente, com relação à poluição, nós temos a poluição da água, que vai acabar interferindo no ciclo da água, né? Se a gente polui, vai interferir o ciclo. O lixo doméstico, o esgoto doméstico é um dos fatores principais para a poluição. Então, lixo da descarga, o lixo da cozinha, o alimento que a gente descarta, isso tudo é nutriente, né? Tem nitrogênio, tem nitrito, nitrato, que vai fazer o ambiente ser eutrofizado. Aí nós temos também o esgoto industrial, como eu falei, o principal problema é a bioacumulação e a magnificação de metais pesados e o derramamento de petróleo. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Fiquem com Deus. Até a próxima.